Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês pedem bastante também, que é sobre como fazer um voto privado. Eu vou falar aqui sobre o voto do celibato, mas na verdade o voto privado pode ser de qualquer matéria, não necessariamente do celibato, mas por ser um assunto também, né, que nós conversamos de vocação, que é um tema que vocês pedem bastante, então vamos entender aqui o que seria essa questão do voto privado. Então, o que seria o voto, né, gente? O voto é uma ação, né, que nós fazemos a Deus, que é um compromisso, um pacto, uma aliança com Deus, né? Então, é uma virtude da religião que nós professamos, né? E o voto, ele tem algumas características. Você pode fazer um voto que seja público, um voto que seja solene, um voto que seja simples, ou um voto que seja privado. Né, o direito canônico nos apresenta essa possibilidade dos votos. O voto, ele é também uma estrutura que é ligada ao segundo mandamento da lei de Deus, que é não tomar o santo nome de Deus em vão. Então também é um compromisso sério, é uma responsabilidade, porque quando você faz um voto, você está se associando à aliança de Deus com o seu povo. A aliança, né, que a gente tem, né, a aliança que a gente vive, né, até mesmo a aliança matrimonial, é sempre um reflexo da aliança de Deus com a humanidade. Então também tem essa responsabilidade, como diz a palavra, né, que se um membro é honrado, todo o corpo é honrado junto, mas que se um membro padece, todo o corpo padece junto. Então se você não vive bem a sua aliança, todo o corpo místico irá sofrer os impactos de não ter vivido aquela aliança. Ao mesmo tempo que se você viver bem a sua aliança, você também traz santidade para todo o corpo eclesial e também para a sociedade, para a humanidade inteira. Então é muito importante também essa consciência, porque não quer dizer que você faz um voto privado que é algo que só se refere a você e pronto, acabou. Não. Você está associado ao corpo místico de Cristo. Por isso que também o pecado, ele nunca é uma ação pessoal. Se você peca privadamente, faz um pecado, ninguém sabe, então não tem problema. Obviamente que não, porque o seu pecado, ele enfraquece todo o corpo místico, né? Mesmo que seja aquele pecado mais oculto, que você acha que não tem nenhuma realidade que interfira nem na sua vida pessoal, nem na vida da igreja, você sabe que você está muito enganado, né? Porque o seu pecado, ele atinge também todo o fluxo de bens da igreja, né? Não é só um ato pessoal. Vou deixar aqui também um PDF falando um pouquinho sobre essa questão do voto privado, mas lá no catecismo, né, nos pontos, né, 2102 e 2105, fala também um pouco sobre essa questão do voto, né? E aí no 2105 diz, né, que quando nós vivemos um voto, nós vamos impregnar de espírito cristão as mentalidades, os costumes, as leis, as estruturas das comunidades, né, que nós estamos inseridos, então, seja elas nas realidades particulares ou universais. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência que o voto, ele sempre é algo universal também, ainda que seja um voto privado. O voto privado, né, ele pode ser no cânon 1191 do direito canônico, diz assim: voto é a promessa deliberada e livre de um bem possível e melhor, feita a Deus, que deve ser cumprido em razão da virtude da religião. O voto, ele pode ser pessoal e privado, né? Também que ocorre quando é uma ação daquele que quer professar o voto, né? E ele é privado quando ele não é aceito pelo superior legítimo, em nome da igreja, ou seja, o padre e o bispo. Então, é um ato que você faz deliberadamente por própria iniciativa, né? Não foi ali um reconhecimento do superior legítimo. Para que você faça um voto, você precisa de 5 requisitos. Quais são esses requisitos? Primeiro, tem que ser uma promessa, ou seja, uma obrigação que é assumida para o futuro, né? Então, você vai fazer uma promessa, se na matéria do celibato ou de outras matérias, ela tem que ser deliberada, ou seja, com conhecimento suficiente, não só pela atenção da inteligência teórica, mas também pelo juízo da razão prática, que pondera a gravidade da obrigação que se assume. Então, a partir do momento que você deseja fazer um voto, você tem que ter conhecimento do que é o que você está fazendo, né? Tendo também a atenção da inteligência teórica e de um juízo da razão prática. Você não pode fazer aí um voto assim aleatório porque você, porque eu acho que é legal, porque eu acho que é bonito, porque eu tive uma inspiração. Não, você tem que ter mesmo os critérios do porquê que você está exercendo aquele voto. Mas ele tem que ser livre, né? O voto é assumido por determinação própria. Ninguém te obrigou a viver
esse voto, né? Você está fazendo isso por liberdade, né? De forma livre. Então também tem que ser livre o seu voto, tem que ser feita a Deus. Então não é feita por pessoas, porque o voto se dirige sempre imediatamente ao próprio Deus, por isso é um ato da virtude da religião. Não é assim, eu quero viver o celibato porque eu quero ter mais tempo para estudar, porque eu quero ser uma pessoa entregue à vida intelectual. Isso não é em virtude da religião, é por amor a Deus. Esse tem que ser a base fundamental também da intenção, feita a Deus, e de um bem possível e melhor, pois não teria sentido comprometer-se diante de Deus a executar o impossível ou aquilo que nas circunstâncias em que o sujeito se encontra seria menos bom ou menos perfeito do que o seu contrário. Então não tem sentido você viver uma realidade que seja pior, seja impossível de ser vivido, né? Então também tem que ter esses critérios. Então tem que ser uma promessa deliberada, ou seja, feita com conhecimento da razão, livre, feita a Deus e de um bem possível e melhor. Esses critérios são muito importantes, porque se você tiver algo que foi uma injustiça em relação a você, foi um medo, né, ou um dolo, tudo isso faz com que haja a invalidade do seu voto. Então também acaba que você não pode exercer o seu voto por causa se acontecer uma injustiça com você por questões de medo ou por questões dolosas. Então assim, se você puder fazer um voto público, um voto, ou então um voto simples, não precisa nem ser um voto solene, mas que seja reconhecido né, pelo ordinário local, que seria o bispo, é muito bom que você pudesse fazer esse voto, né, que fosse vinculado ao corpo místico de Cristo, porque é a autoridade, né, sacerdotal, principalmente episcopal, que possa também fazer com que haja, né, essa integração no corpo místico. Mas você pode também fazer um voto privado, Deus vai aceitar da mesma maneira. Situações de mulheres que às vezes são de segunda união, podem viver um voto privado de celibato por amor ao reino dos céus, né? Pessoas que têm tendências homoafetivas. Também já aconteceu, por exemplo, uma situação de um rapaz que teve uma filhinha, né? E ele queria muito ser sacerdote, mas aí não pode ser sacerdote. Também discerniu que é o celibato, então fez um voto privado de celibato, maravilha, perfeito, santo, entregue a Deus. Então existem situações que muitas vezes canonicamente é difícil você falar um direcionamento que seja por uma realidade de voto público, né? Mas que você pode viver sim o voto privado e Deus vai aceitar da mesma maneira. Então que você possa viver também os votos privados, se você puder e tiver o discernimento, também tiver acompanhamento com o diretor espiritual. E como que o voto pode então se extinguir, né? Cessar, não ter mais o voto? Existem 6 possibilidades que podem extinguir o voto. O voto cessa, por exemplo, quando você transcorrido o prazo marcado do término da obrigação. Então eu sempre indico, por exemplo, que se você quer fazer um voto de celibato, você não comece já fazendo um voto definitivo, tipo assim, para sempre, mas que você faça o voto de 1 ano, você vai renovando por 3 anos até fazer um voto definitivo, porque depois você pode então viver um para sempre, né? Mas que você possa ir renovando, porque realmente é um voto muito exigente. Então que você possa também ter um acompanhamento neste seu processo, né? E também a partir daquele momento, eu fiz um voto de celibato por 1 ano. Aí depois você percebeu que você não é muito chamada à vocação e quer desistir. Beleza, você fez aquele prazo, né? Então cessa também as obrigações do voto. A mudança da substância da matéria prometida, por exemplo, você fez um propósito de entrar numa comunidade, mas não foi aceito por aquela comunidade. Então não tem por que você viveu aquele voto se você condicionou a uma matéria que não pode ser realizada. Então também isso cessa a validade do voto. Já não se verifica a condição da qual depende o voto. Por exemplo, você recebeu uma promessa que você ganharia um carro se passasse no vestibular tal, mas você não passou no vestibular, você foi reprovado. Né? Não houve o requisito ali da matéria, né? A condição que depende do voto não se verifica mais. Então também isso cancela o voto. Termina a causa final, por exemplo, você fez um propósito, né, tipo assim, eu vou ajudar fulano, né, porque ele é pobre, mas aí a causa final mudou, o cara se tornou rico porque ele ganhou na Mega Sena, então mudou a causa final, então você não tem mais aquela obrigação
de ajudar, né, de fazer aquele voto, porque a sua condição era ele por ser pobre, né, então ele se tornou rico. Então também isso cessa a validade do voto. Dispensa, né, quando você tem a liberação de um superior, você também tem a dispensa e aí pode ser liberado do voto, ou então por comutação, ou seja, você vai fazer um novo propósito em relação àquele voto de um bem possível e melhor do que o voto antecedente, né? Então você também pode fazer através de assunção de outra nova mediante um ato de autoridade. A comutação também precisa que você se apresente, né, para um superior legítimo para fazer essa comutação do voto. Estou falando aqui sobre o voto privado, eu não vou entrar muito nos critérios da questão dos votos públicos, como é que é a questão da dispensa. Mas a dispensa do voto privado, por mais que você tenha feito o voto privado de forma particular, se você quiser a dispensa do seu voto, você precisa recorrer para um superior legítimo. Você não pode simplesmente por livre e espontânea vontade falar assim, eu não quero mais viver esse voto, porque você fez a Deus em virtude da religião e precisa passar então ao superior legítimo. Porque a gente não conversou que o seu voto não está associado à grande aliança universal de Deus com a humanidade, até mesmo do matrimônio, né, de todas as vocações, também o voto privado está nessa aliança. E quem tem essa jurisdição, né, essa autoridade sobre a dimensão da justiça também, na dimensão mística, da estrutura da igreja, são os superiores legítimos. Então você precisa pedir a dispensa para o superior legítimo. Não pode simplesmente falar assim, não quero mais viver o voto. Senão você vai estar em pecado grave, pecado mortal contra o segundo mandamento, que é não tomar o santo nome de Deus em vão. Então você pode pedir a dispensa ao Santo Padre, o Papa, ao Bispo ou ao pároco. Se tiver alguém também que tiver o poder de dispensar, ou o superior do instituto, da congregação, né, talvez que você esteja também, pode pedir também. Muitas pessoas perguntam se existe uma fórmula própria para fazer o voto privado. Não existe uma fórmula própria, você mesmo pode fazer o voto da maneira como você desejar. Você escolhe a data, uma data que seja significativa para você, uma data que também seja uma data espiritual. Você vai se preparar com uma confissão, se possível também um retiro espiritual, né, tendo ali um acompanhamento com um diretor espiritual e fazer esse voto diretamente ao Santíssimo Sacramento. E aí, assim, quando eu fiz o meu voto privado, né, antes de fazer meu voto reconhecido pelo superior legítimo, né, mas eu fiz um voto privado, né, e eu usei a fórmula do matrimônio mesmo, né, porque o celibato eu já tinha consciência que era uma entrega esponsal, também sabia que não tinha ali uma fórmula, então eu usei a fórmula do matrimônio, que é assim, né, aí eu falei meu nome, né, Marcela, recebo-te, Jesus, por meu esposo e prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em todos os dias de nossa vida. Jesus, receba esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é a aliança que eu uso também, que foi do meu voto público, mas no meu voto privado também eu já usava aliança, que eu nem sabia que era uma insígnia do meu instituto, né? Já tinha esse desejo já da minha vocação sem conhecer, né? A questão da aliança, a questão do uso do véu também. Então, mas assim, porque você pode fazer a fórmula que você quiser, assim, uma oração. Foi essa a fórmula que eu utilizei, de preferência, né, diante do Santíssimo Sacramento. E aí você também tem o seu voto privado, né? Também recomendando que seja por prazos, que você renove até um voto definitivo. E lembrando que se você depois quiser a dispensa, você precisa pedir para o superior legítimo. Não pode simplesmente não viver mais aquele voto, né? E é aberto a todas as pessoas que quiserem viver um voto privado, né? Igual eu disse, pessoas que às vezes são de segunda união, condições também homoafetivas, realidades mesmo de pessoas que, né, viveram a vocação e depois se desligaram do instituto, rapazes que perguntam muito também, né, podem fazer o voto privado. Então, assim, é um compromisso seu com Deus e a partir disso também ter essa responsabilidade. Como a gente disse nos outros vídeos, né, da estrutura vocacional, também ter o seu ambiente, a sua estrutura, que você possa também fazer com que a sua vocação
seja possível, e não de um bem impossível, como diz o direito, né? Tem que ser algo que seja possível e melhor. Então, a partir disso, você também pode viver a sua vocação. É isso a nossa partilha de hoje, espero que você tenha gostado, me falar um pouquinho sobre o voto privado. Se você gostou, clica aí no gostei, deixa aqui também nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar, falar um pouco também sobre essa questão de vocação, estou aqui às ordens. E divulgue para os seus amigos, para que mais pessoas também possam ter um discernimento de vocações, quem sabe também descobrir aí um chamado a vida celibatária também, que temos vídeo lá no canal falando sobre o celibato na Sagrada Escritura. Então é isso, um grande abraço para vocês, graça e paz.